Alguns dias nós disponibilizamos um vídeo tratando sobre as principais questões da medida provisória 739. Esse vídeo trouxe uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Para simplificar, a gente criou esse novo vídeo agora para a gente responder todas as principais dúvidas de quem acessou o nosso site. Eu estou aqui com o Dr. Valdemar Ramos. Eu vou fazer algumas perguntas, doutor, para que o senhor possa responder. Eu separei aqui as principais perguntas, as mais repetitivas, para que o senhor possa responder para a gente sobre essa medida provisória 739. Tudo bem? Tá ok, perfeito. Okay. Vamos lá. Doutor, muito se fala dessa medida 739 e principalmente nessa questão do pente fino que eles vão fazer nas aposentadorias por invalidez. Qual que é o objetivo dessa revisão? É a primeira pergunta que nós estamos recebendo aí no site. Perfeito, doutor. Bom, o primeiro objetivo do governo com essa medida 739 é diminuir os gastos com a Previdência Social, economizar mais de 6 bilhões num prazo aproximado de 2 anos. E, na verdade, não é só uma economia de recursos, né? O governo quer, com isso, cessar milhares de benefícios de aposentadoria por invalidez e também restringir o acesso ao benefício de auxílio-doença. Esse é o nosso ponto de vista em relação ao objetivo do governo com essa medida. Certo, doutor. Quando que se inicia essa... Eu posso determinar como pente fino. A pergunta é da forma como eles estão fazendo a pergunta. Quando se inicia esse pente fino? Perfeito. Está previsto, doutor, não é uma data exata ainda, mas será criada uma comissão com os ministérios a partir do início da primeira quinzena do mês de agosto, agora de 2016, serão convocados, vai iniciar a convocação, digamos assim, daqueles segurados que recebem o benefício de aposentadoria por invalidez e também o benefício de auxílio doença. Então, aproximadamente na primeira quinzena de agosto, as perícias iniciarão através das agências do INSS. Certo. E como que vão ser essas convocações? Existe uma ordem? Como que funciona essa convocação? Essa convocação, doutor, ela é realizada como é feito atualmente. O INSS encaminha uma carta, um comunicado oficial para a residência da pessoa cadastrada no INSS, convocando essa pessoa a ser submetida à perícia, onde vai constar nessa carta data, horário e local. Então, a pessoa, o segurado ou aposentado que receber essa carta, ele deve comparecer conforme determinado no local designado para realizar sua perícia. Doutor, nós estamos recebendo mensagens muito específicas aqui com o seguinte texto. Doutor, eu tenho 80, eu tenho 70, eu tenho 45, eu tenho 70 anos, eu também você. Então a pergunta é, existe alguém excluído desse pente fino? Alguém que receba aposentadoria por invalidez não será averiguado? Sim, doutor. Existe uma legislação própria que alterou a Lei 8.203. Abaixo aqui do vídeo eu vou deixar o dispositivo legal mencionado, mas aqueles aposentados por invalidez com 60 anos de idade ou mais estão dispensados de serem convocados por essa perícia da MP 739. Então, se você possui 60 anos ou mais, você não corre o risco de ser convocado para essa perícia. Bom, e aí é uma pergunta recorrente também. O que acontece se for constatado que a pessoa ainda está enferma, ainda está impossibilitada para o trabalho? O que acontece nesse caso? Então, na verdade, ao comparecer na perícia, doutor, o aposentado por invalidez, pode acontecer algumas situações. Por exemplo, o benefício dela pode ser mantido, isso na aposentadoria por invalidez, ser constatada a manutenção da incapacidade, o benefício ser mantido, ou o benefício pode ser cessado e ela entra naquele escalonamento dependendo do período que ela já recebeu de aposentadoria. Então pode ser mantido ou pode ser cessado, ou ela pode ser encaminhada para uma reabilitação também. Quem recebe o auxílio-doença, inicialmente quem recebe há mais de 2 anos o auxílio-doença, será convocado e essa pessoa terá o seu benefício convertido em aposentadoria por invalidez se for detectado que a incapacidade dela é total e permanente e ela não tem a possibilidade de passar por uma reabilitação para exercer algum outro tipo de atividade profissional. Ou ela pode ter o seu benefício cessado, ser encaminhado para a reabilitação e depois voltar ao mercado de trabalho. Pode acontecer isso. Uma outra situação que pode acontecer, doutor, que é importante a gente mencionar em relação à perícia do auxílio-doença, é que o perito do INSS ele pode considerar que a incapacidade daquela pessoa é parcial, porém permanente.
Nessas hipóteses, pode ser concedido também o benefício de auxílio acidente. Então, de forma resumida, respondendo aqui essa questão, quem recebe auxílio doença for convocado para a perícia pode ter o benefício cessado e caminhada para a reabilitação profissional, pode ter esse benefício convertido em aposentadoria por invalidez ou pode ter esse benefício convertido em auxílio acidente, dependendo do grau de capacidade. Só apenas lembrando, quem tem alguma dúvida sobre o que é cada um desses benefícios, nós temos vídeos específicos sobre auxílio acidente, sobre o que é cada um desses, se surgir dúvida nesse sentido. Exato. Doutor, o que muda nos novos benefícios concedidos por ordem judicial? Perfeito, doutor. A MP 739 ela implementou um prazo determinado para a concessão de benefícios tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. O que acontecia é que antes não existia nenhuma regra, nenhum prazo mínimo que o juiz tinha que determinar quando ele proferia uma sentença concedendo o benefício de auxílio-doença, por exemplo. Então, hoje, com a MP 739, quando o juiz proferir uma sentença, necessariamente ele tem que determinar o prazo. Se ele não determinar um prazo, o prazo de recebimento desse benefício será de 120 dias. Então, quando na sentença o juiz estabelece um prazo determinado, aquele prazo vai prevalecer. Se ele nada mencionar nessa sentença, o auxílio-doença será pago pelo prazo de 120 dias, doutor. É isso que a MP determinou em relação aos benefícios concedidos judicialmente. E com relação aos benefícios concedidos administrativamente, também vai ter uma data fim? Também, não existe claramente isso na legislação esclarecendo, mas é evidentemente que essa regra dos 120 dias também vai ser aplicada no âmbito administrativo. Então, quando o perito determinar a concessão do benefício previdenciário, por exemplo, de auxílio-doença, ele terá que indicar o período em que esse segurado vai receber, o tempo que ele vai permanecer recebendo esse benefício de auxílio-doença. Também será esclarecida essa questão do tempo. Agora vamos para uma pergunta mais procedimental, que estamos recebendo bastante dúvidas. A pergunta vem sempre da mesma forma. Sou aposentado por invalidez há mais de 2 anos. O que devo fazer? Como devo proceder? Perfeito. Deve aguardar, doutor. Não há muito o que se fazer. Se a pessoa recebe o benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença por mais de 2 anos, ela deve aguardar o comunicado do INSS para a convocação dessa perícia. Não tem muito o que fazer e recebendo esse comunicado, necessariamente ela deve comparecer na perícia sob pena de ter o seu benefício suspenso. O mesmo se aplica para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Exatamente. Tem um detalhe na aposentadoria por invalidez que aqueles segurados que possuem 60 anos ou mais não serão convocados. Agora, quem recebe aposentadoria por invalidez e tem idade abaixo de 60 anos ou independente da idade de quem recebe auxílio-doença, vai ser convocado. O senhor tem como declinar para os nossos leitores do site como será o procedimento após o recebimento da carta de convocação? Perfeito. Procedimento após o recebimento dessa carta, esse segurado nessa carta ele vai ter especificado a data, horário e local da perícia. No dia em que estiver determinada a data da realização dessa perícia, o que nós recomendamos é que esse segurado providencie laudos atualizados. Isso porque ele deve provar a manutenção da sua incapacidade para o trabalho e isso se prova através de laudos médicos, preferencialmente que sejam atualizados. Além desses laudos atualizados, é importante esse segurado também levar receituários, prontuários médicos, enfim, todo o conteúdo relacionado à prova documental, prova clínica da incapacidade desse segurado é importante ele ter em mãos, mas principalmente um laudo médico atualizado. Portando esses documentos, no dia ele deve levar também seus documentos pessoais, como RG, CPF, um comprovante de residência atualizado e todos os documentos clínicos que provam sua incapacidade laboral e ser submetido a essa perícia a ser realizada na agência do INSS, onde for determinado nesse comunicado, nessa carta que esse segurado receber. Se for comprovado que esse benefício ele foi cessado indevidamente, ele recebe os atrasados? Sim, doutor. Sim, na seguinte hipótese, digamos que ele tenha o seu benefício cessado, ele ingresse com uma ação judicial solicitando o restabelecimento desse benefício e se na ação judicial for detectado que o INSS cessou de forma indevida aquele benefício, que a incapacidade laboral permanece para aquele segurado, sim, ao proferir a decisão judicial, o juiz determina que o INSS pague todo esse período que esse segurado deixou de receber enquanto aguardou a decisão do processo judicial. Então ele recebe os chamados atrasados sim.
Certo. Isso, só para complementar, doutor, acontece também se for na esfera administrativa. Digamos que o segurado ingressou com recurso na própria Previdência Social, na junta de recursos, e se o próprio INSS reconhecer esse erro, a própria Previdência Social Independente de Ação Judicial manda pagar também de forma atualizada os valores aí que esse segurado deixou de receber por esse equívoco da Previdência. Tem uma pergunta aqui que é bastante interessante, que é quase uma curiosidade dos nossos leitores aí. É verdade que os médicos peritos, isso consta na MP, receberão um bônus a cada perícia realizada? Sim, um bônus especial no valor de R$60 a ser pago aos peritos que realizarem a perícia. Eles vão ter, evidentemente, uma meta a cumprir, mas existe sim um bônus de R$60 a título de um bônus especial para cada perícia realizada. Ainda vai ser determinado por portaria ou decreto como que vai ser operacionalizada essa questão do pagamento, da quantidade de perícias que cada perito pode realizar por dia, mas existe esse valor de R$60. Então tem uma pergunta bastante específica aqui. Quem recebe o benefício de prestação continuada também poderá ter seu benefício revisado? Sim, é o chamado BCP, ou mais conhecido como LOAS, né? Tem o LOAS por idade e o LOAS por deficiência física ou mental. Sim, também vão ser convocados todos aqueles segurados, é o pente fino dos benefícios assistenciais também que está acontecendo. Então quem recebe o benefício assistencial é alvo também do INSS do governo, na verdade o INSS só gerencia o pagamento, mas também serão convocados para uma reanálise da necessidade da manutenção do pagamento desse benefício. Eu tenho uma pergunta aqui, que inclusive a gente já fez um vídeo específico sobre ela, mas como ela está no nosso hall de perguntas aqui, eu vou pedir para o senhor novamente respondê-la. Perfeito. Como ficou o tempo de carência do auxílio-doença após a MP 739? Perfeito. Antes da MP, como que era? A pessoa, o trabalhador que perdesse a qualidade de segurado, parasse de realizar suas contribuições, ele tinha a necessidade de realizar 1/3 das contribuições relacionadas à carência exigida pelo benefício a ser concedido. Então, auxílio-doença exige uma carência mínima de 12 contribuições mensais. 1/3 disso são 4 contribuições. Então, bastava esse segurado contribuir por mais 4 meses para ter acesso ao direito de requerer esse benefício de auxílio-doença. Com a MP mudou isso, não é mais 1/3, agora a pessoa necessariamente tem que cumprir a carência total de 12 contribuições mensais para ter acesso ao benefício de auxílio-doença. Doutor, a última pergunta que eu gostaria de replicá-la para o senhor é acerca de uma pergunta talvez a mais importante de todas elas. A situação ela é preocupante e ela vem com uma pergunta seguinte: qual o momento eu devo me preocupar e procurar um advogado? Perfeito, doutor. A procura de um profissional da advocacia, principalmente ligado à área previdenciária, nós recomendamos que sempre tem que se consultar um advogado, buscar conhecimento, buscar uma orientação adequada para evitar um prejuízo. Então, a nossa recomendação é que sempre, se você conhece na sua cidade algum profissional ligado à área previdenciária, nós recomendamos que você leve seus documentos para realizar uma análise para verificar como que está a sua situação junto à Previdência, porque será analisado e constatado aí diversos mecanismos na hipótese desse segurado ter o seu benefício cessado ou cancelado. Mas evidentemente que o momento mais adequado para se procurar um profissional para tomar uma providência é na hipótese dessa pessoa ser convocada a comparecer na perícia. Então, a partir desse momento é importante essa pessoa, esse segurado, esse trabalhador, buscar informações precisas relacionadas ao seu caso concreto, porque aqui nós passamos orientações gerais, né, genéricas. A gente tenta atingir aqui o máximo de pessoas possível e com isso passar uma informação para colaborar com todos que se encontram nessa situação. Mas evidentemente que o mais importante e relevante é essa pessoa consultar um profissional da sua confiança e apresentar os seus documentos, que aí será feita uma análise concreta e individual dos documentos daquela pessoa, para aí sim passar digamos, uma orientação mais individualizada e mais adequada para cada um dos segurados que se encontram nessa situação, doutor. Então, sim, imediatamente, respondendo a pergunta de forma objetiva, imediatamente é sempre recomendável a busca de orientação com algum profissional da área previdenciária, ou, se essa pessoa não tiver disponibilidade, se ela for convocada para essa perícia, é o momento de já buscar uma informação jurídica mais apurada. Bom, doutor,
Obviamente que a gente não tem a possibilidade nem a pretensão de esgotar o tema. A gente inclusive coloca a possibilidade de criar um novo vídeo com outras perguntas. Hoje foram essas as mais respondidas, as mais perguntadas, por isso eu as repliquei para o senhor. De qualquer maneira, a gente coloca o site Saber a Lei à disposição de todos, e se houver alguma dúvida que não estivesse neste vídeo, a gente coloca à inteira disposição para tentar responder dentro do possível. Isso aí, doutor. Eu agradeço o convite aqui, essa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, assim você vai receber as novidades, os vídeos que nós postamos aqui com certa periodicidade semanal, às vezes até diária. E você pode também cadastrar seu e-mail no site saberalei.com.br e receber no seu e-mail os nossos artigos escritos, que são exclusivos, e nós só encaminhamos para aquelas pessoas que estão cadastradas no nosso banco de dados. Agradeço mais uma vez a oportunidade, doutor, e se você ainda permaneceu com alguma dúvida em relação ao MP739, basta colocar embaixo aqui desse vídeo que nós vamos responder com a maior brevidade possível.